Você já sentiu um medo incontrolável de ficar sozinho ou uma ansiedade extrema ao falar em certas situações? E se eu te dissesse que existem alguns tipos de transtornos de ansiedade que podem fazer você se sentir assim? Fica comigo até o final do vídeo, porque hoje nós vamos desvendar os mistérios da ansiedade de separação, do mutismo seletivo e da agorafobia. Fica até o final do vídeo, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a sua vida. Olá pessoal, meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. E hoje nós vamos falar sobre 3 tipos específicos de transtornos de ansiedade: a ansiedade de separação, o mutismo seletivo e a agorafobia. Neste vídeo aqui que está no card, eu falei sobre alguns outros tipos de transtornos de ansiedade. Sim, a ansiedade ela tem tipos e é muito importante você aprender a identificar esses tipos para poder você encontrar a melhor estratégia e melhor ferramenta para poder lidar com ele. Se você gosta de conteúdos sobre ansiedade, sobre saúde emocional, já deixa o teu like aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguma pessoa que está precisando desse tipo de informação, desse tipo de conteúdo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Você sabia que uma pessoa pode ficar paralisada de medo só de pensar em sair de casa? Ou que uma criança pode não conseguir falar em certas situações, mesmo sabendo exatamente o que quer dizer? A gente vai explorar esses mistérios agora mesmo. Então, transtorno 1 que eu vou falar com você é o que a gente chama de ansiedade de separação. Então, a ansiedade de separação é um transtorno onde a pessoa sente um medo excessivo e inadequado de se separar de casa ou de figuras importantes de apego. Então a pessoa ela sente um medo intenso quando ela percebe que pode se separar, né? Ou perder ou separar fisicamente de uma pessoa que é uma figura de apego, sejam seus pais, cuidadores ou um parceiro, um namorado, um marido, né? Companheiro ali. Esse tipo de transtorno é muito mais comum em crianças, ali por cerca de até 12 anos, mas também sim pode afetar adultos. E uma ressalva aqui importante é se de repente esse tipo de transtorno de ansiedade ele pode haver ali, pode ter uma comorbidade com um transtorno de personalidade dependente. Então a gente pode ter uma atenção aí. Você conhece alguém que fica desesperado só de pensar em ficar longe de você, por exemplo, ou de casa? Ou você mesmo essa pessoa imagina, cara, eu vou para um lugar que é muito longe da minha casa e já bate aquele desespero, ou eu vou para um lugar, ficar sozinho, sair sozinho de casa, e isso já sente uma possibilidade, ou você tem um medo, né, excessivo de qualquer condição de saúde de uma pessoa que é uma figura de apego sua. Meu Deus, sei lá, meu pai, minha mãe podem ficar doentes, podem morrer, não sei o que. E isso te gera uma resposta de medo intenso. Então, fica atento porque isso pode ser uma ansiedade de separação. O transtorno 2 que eu quero conversar aqui com você é o que a gente chama de mutismo seletivo. O mutismo seletivo é uma ansiedade que faz com que a pessoa, geralmente uma criança, mas isso pode afetar também adolescentes e adultos, seja incapaz de falar em determinadas situações sociais, apesar de conseguir falar normalmente em outras situações sociais. Eu já atendi casos de mutismo seletivo, né? O caso que eu lembro que eu atendi mais recente foi de um jovem adulto, adolescente, e ele já vinha apresentando um caso de mutismo seletivo já há algum tempo, em que ele conseguia falar ali, principalmente com a sua avó, né, e com seus 2 tios, que eram figuras ali paternas, e tinha uma ansiedade muito elevada em situações escolares, e agora ele estava iniciando a faculdade e ele estava ali também com ansiedade por conta desse ponto de transição, tentando ver se conseguiria se adaptar ali à faculdade, porque ele apresentava um mutismo seletivo. Inclusive nas nossas sessões ele apresentava esse tipo de resposta à ansiedade e a gente conseguia se comunicar via escrita, né? Ele não conseguia falar, por mais que quisesse, por mais que soubesse ali exatamente o que desejaria conversar comigo na sessão, a gente se comunicava ali de modo escrito. Então você já viu, isso daqui acontece principalmente com crianças, tá? Você já viu uma criança que fala normalmente em casa e tal,
mas quando ela sai de casa, ela acaba se calando completamente, por exemplo, no ambiente escolar. Então isso pode ser um sintoma, um sinal de mutismo seletivo. E o transtorno 3 que eu quero conversar sobre com você nesse vídeo de hoje é o que a gente chama de agorafobia. E aqui é muito importante, né? Porque você já vai entender. Então, agorafobia é um transtorno onde a pessoa sente medo intenso de situações onde escapar possa ser difícil ou embaraçoso, ou em situações em que a ajuda possa não estar disponível em caso de um ataque de pânico. Isso pode levar a pessoa que sofre com agorafobia a evitar lugares como shopping centers, transporte público e até mesmo sair de casa. E aqui, ó, a gente tem critérios que são importantes. Eu queria ler aqui a lista de critérios, porque a agorafobia ela pode ser confundida com um transtorno de pânico e pode estar associado. Geralmente, quem sofre com um transtorno de pânico pode apresentar a agorafobia, mas não necessariamente os dois estão correlacionados. Tem gente que sofre somente com transtorno de pânico e tem pessoas que sofrem somente com agorafobia. Então o profissional ele tem que estar atento para identificar se é transtorno de pânico, se é agorafobia, se é só transtorno de pânico, se é só agorafobia ou se é um transtorno de pânico e agorafobia. E o critério para a gente chegar ao diagnóstico de agorafobia é o seguinte: situações, então medo intenso ou ansiedade marcantes acerca de duas ou mais das seguintes situações: uso de transporte público, permanecer em locais, em espaços abertos, como por exemplo, estacionamentos, mercados, pontes. 3. Permanecer em locais fechados, lojas, teatros, cinemas ou até mesmo no consultório. Ontem mesmo eu estava atendendo uma pessoa e ela tinha ali situações de ataques de pânico, tinha tido 3 ataques de pânico, uma ansiedade alta por conta de questões de trabalho, mas com sintomas de agorafobia. No consultório, a gente, à noite, fechado, né, não dá para ver aqui o horizonte nem nada, dessa sensação de local mais aberto, como é agora, por exemplo, e à noite a pessoa falando comigo: ó, inclusive agora aqui eu estou me sentindo extremamente incomodado, estou tendo ali uma sensação, estou tendo aqui um incômodo, uma sensação de falta de ar. Quando eu acordo logo de manhã, por exemplo, eu já quero abrir, né, as janelas do quarto, as portas, quero abrir a casa, porque tem essa dificuldade em permanecer em locais fechados. 4. Permanecer em uma fila, né, ou ficar em meio a uma multidão. 5. Sair de casa sozinho. Então essas características são características da agorafobia. Então você já se sentiu preso, tem essa sensação de prisão ou medo de sair de casa? Então isso pode ser um sinal de agorafobia. E aí, você sabia desses tipos de transtornos de ansiedade? Lembre-se, se você ou alguém que você conhece está passando por algum tipo desses transtornos de ansiedade, então é importante você, né, ou essa pessoa que você conhece, buscar ajuda profissional, porque pode ser um transtorno de ansiedade e a ansiedade, né, com essas tipologias de transtorno é tratável, né, e ninguém precisa enfrentar isso sozinho. Se você tem interesse em fazer consulta ou perguntar ou ter alguma dúvida em relação a esses tipos de transtorno, é só tocar aqui no link abaixo, né, entrar em contato aqui com o Instituto de Psicologia e Ansiedade, que a gente faz consultas tanto presencial, assim como também consultas online. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos sobre ansiedade e sobre saúde emocional. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.